Opa, hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, desbanil, novos MacBook Pro, novo teclado e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Se você ainda não conferiu, vou publicar também como podcast, mas dá um pulo em coca.tech/Siri para descobrir como é fácil hackear os atalhos da Siri. Deixa eu mandar um beijo para a querida Maria Júlia, que tá chegando agora no mundo. Notícias. Coca-Tech. E a chapa esquentou na briga. Na verdade esfriou, mas teve um momento tenso entre Estados Unidos e China, porque Game of Thrones foi bloqueado na China. E mesmo assim, bateu recorde de audiência season finale de Game of Thrones. Mas eu já adiantei, né, que a chapa esquentou, mas esfriou. Isso porque o Trump voltou atrás temporariamente, por 3 meses. Falou, vamos fazer o seguinte, deixa tudo como tá pelos próximos 3 meses e aí, em agosto, volta a valer as restrições. Então agora parece ser pura e simplesmente uma guerra comercial. Digo isso porque, pelo que eu não sei, desde o ano passado, o governo americano, a inteligência americana, vem fazendo encontro com as empresas de tecnologia, falando, olha, toma cuidado lá com a Huawei, com a China, pode ter ali um ataque cibernético, uma espionagem. Trump eventualmente levantou essa bola, mas parece que a preocupação do Trump é com a questão comercial. Tem uma ala ali do governo preocupada, sim, com a espionagem, mas esse não parece ser o mote agora. Eles espionam a gente espiona eles, tá tudo certo. Talvez o Trump tenha percebido, rapaz, eu preciso da Huawei. Tem muita coisa aqui dentro do meu país que é Huawei. Não dá pra travar os caras assim. Ainda que eu possa fazer uma autorização, em tese, o que o governo fez não baniu a Huawei. Falou, olha, se quiser fazer negócio com eles, tem que me pedir autorização. Então o Trump poderia autorizar. Ponto é que por hora continua tudo a mesma coisa pelos próximos 3 meses e ainda fica muito difícil de prever o que vai acontecer. Tem o sistema próprio da Huawei, que é o HomeMain OS. É o mesmo nome para smartphone e para computador. A Huawei desenvolve esse sistema já tem anos, por estar em ambas as plataformas. Talvez seja uma coisa meio iOS e macOS, parecidos, mas diferente. Tem a questão dos aplicativos, o que faz o brilho de um smartphone é os aplicativos. Se você pega, eu tava vendo o Tizen da Samsung, que aliás teve atualização pro Gear S3, o Galaxy Watch e o Sport, tá? Com a One UI. Tizen tem coisa de 5.000 aplicativos. Isso não é nada. Ok, sim, eu sei, não é uma comparação exatamente justa, mas só um número para te dar perspectiva. E a proibição, ela é ampla e restrita. Não é simplesmente o Google que não pode negociar com a Huawei e aí não tem Android e aí não tem Play Store. O Facebook não pode negociar com a Huawei. O Facebook não pode colocar o seu aplicativo na Huawei. A Huawei tem uma lojinha própria rodando na China, mas acontecendo a proibição de fato, como é que faz? Pode até ter um revertério aí. Falei que a chapa esquentou travando o HBO na China. Imagina se a China trava os negócios com os Estados Unidos. Diz pro Timóteo, rapaz, você não vai fazer iPhone aqui não. Dá o teu jeito aí. China e Estados Unidos hoje respondem praticamente metade do comércio mundial é China e Estados Unidos. Pouco menos, uns 40%. Esse perdão de 3 meses postergou. Talvez seja pelo tanto que a Huawei tá presente nos Estados Unidos e aí o Trump pode mirar em outras empresas nesse momento. Então, vamos pegar aqui uma DJI, Homeland Security nos Estados Unidos, falou que os dados dos voos dos drones estão indo para a China, estão sendo enviados para a China e, portanto, podem ser acessados pelo governo chinês. Cada dia que passa, a China se torna uma potência maior. O mercado das caixinhas de som espertas, o maior mercado era nos Estados Unidos, agora não é mais, é a China. A Amazon continua sendo top player, 22% de mercado, Google com 17%, depois vem Baidu, Alibaba, Xiaomi, cada uma delas, mesmo patamar ali do Google, 16%, e as demais com 14%. Categoria demais, que inclui o HomePod. E aí, com esse tamanho todo que a China tem, você acha que o governo americano vai querer dividir o Facebook? A Sheryl do Facebook já cantou essa pedra. Rapaz, se você dividir a gente, a China vai dominar esse mercado. Enfim, por hora, não muda nada. A Huawei se posicionou, falando, vou fazer aqui o que é possível, as seguranças, os updates estão garantidos. Lembrando que usa coisa da Intel, usa coisa da Qualcomm, mas tem tecnologia para produzir seus próprios modems, produzir seus próprios chips. O Kirin, que é dela que
apresentando os tops de linha. Só não é dela o que tá na linha intermediária. Tem loja, tem sistema operacional, só não tem ainda aplicativos, mas também isso pouco importa, porque não teria os aplicativos, porque eles são americanos que não podem estar fazendo negócio com a Huawei. Ainda tá em suspenso. E eu falei de Game of Thrones, uma dica de filme pra você assistir. A gente tem um certo preconceito com filmes de violência, né? Aqueles filmes de testosterona, que tem que ser filmes masculinos. A gente vê muito homem, a gente meio que acredita que só homem pode lutar. Tem um pouco disso nos filmes de heróis, né? Poxa vida, o cara lá fortão aí, mas é super-herói, é um superpoder, não tem a ver se é homem ou mulher. Nenhum homem consegue segurar um avião, então tanto faz, mas a gente ainda tem preconceito. Na questão de tiro, bomba, né? Tiro é tiro, bomba é bomba, não tem a ver com força física. Poderia ter também personagem feminina. Uma questão em aberto que talvez a gente possa discutir é na luta corporal, mas aí esse filme resolve esse problema. É uma versão de filme de violência, de testosterona, estrelado por uma mulher. E nas lutas corporais, ela é uma especialista em faca. E aí não tem a ver força física, não tem a ver peso. Tem tiro também no filme. O filme tá na Netflix, é desse ano, 2019. Filme filipino Maria, o nome original. Tem uma mistura, é filipino, né? Mistura de inglês com espanhol, tagalog. O nome do Brasil é A Vingança de Maria. A coreografia em si é bem precisa, bem realista, mas né, lembra que é um filme a lá testosterona. E meio que de surpresa, a Apple tá nessa, né? A gente tá perto de WWDC, a Apple já tá começando a soltar algumas novidades. Trouxe um novo MacBook de 8 núcleos, MacBook Pro, com um novo mecanismo de teclado ainda, Butterfly, porque é um formato de borboleta, um formato de V. O pivô fica no centro, na linha do equador da tecla. E aí também colocou, como tinha já antecipado para vocês, os MacBooks de 2018, o teclado na lista de reparos gratuitos, porque tá caindo agora a garantia entre o MacBook Pro e o MacBook Air. Eles não precisavam entrar na lista de... Apple não precisava queimar o seu filme dessa maneira, colocando, embora fosse o correto, colocando na lista de reparos gratuito, porque tava ainda em garantia. Esses novos MacBooks, atualização de processadores 8ª e 9ª geração de processadores da Intel, esse de 8 núcleos chega a dobrar o desempenho de um quad-core e dos de 6 núcleos, 40% a mais. Aí você pode colocar o Zombie Load full, proteção full, que aí corta os 40 com 40, né? Lembrando que esses processadores estão suscetíveis ao Zombie Load. Os preços ficaram iguais. Você tem o 13 polegadas padrãozão antigo sem touch bar, um i5 de 2.3 GB, indo até i7 2.5 com 2 núcleos. Já o 13 polegadas com touch bar começa com um i5 de 4 núcleos 2.4 GHz, indo até um i7 de 4 núcleos também a 2.8 GB. 15 polegadas começa com um i7 de 6 núcleos a 2.6 GB, podendo ir até um i9 de 8 núcleos a 2.4 GB, passando também por uma opção de i9 8 núcleos a 2.3 GB. O top de linha padrão do MacBook Pro aqui no Brasil sai por 21.300, que é o i9 8 núcleos a 2.3 GHz. Sugestão, espera um pouquinho. A Apple tá resolvendo o problema do teclado, então mesmo que tenha algum problema, ano que vem ela pode incluir na lista de reparos. Mas eu tô achando que agora esse é o Mac resolvido. E aqueles novos Macs de 2 meses atrás, foi março que a Apple trouxe os novos iMacs, estão disponíveis agora no Brasil. Não são os mesmos processadores dos MacBooks Pro. Esse tem i9 8 núcleos até 3.6 GHz. Falando de reparos, como o Series 3 tá reduzido, não tem mais unidade, tem uma galera que tá fazendo reparo no Series 3 e tá ganhando um Series 4 de beta. Saiu mais só pro iOS, mais um beta nessa segunda-feira, iOS 12.4, nada de grandioso, nada de novo. Lembrando que a gente tá em WWDC caindo, 2 semaninhas só. Eletrocardiograma sendo autorizado no Canadá, deve chegar já. Microsoft liberou um preview do seu Edge para macOS. Microsoft quer fazer uma coisa bem Apple-like, ser um aplicativo de fato Mac, então vai ter integração com a Touch Bar, você escolhe a aba pela Touch Bar, uso interessante de Apple Card. O Ken Siegel lembrou que a Apple teve um Apple Card antigo, anos 90, mas era mais um cartão para comprar, focado nas empresas, para comprar Mac do que qualquer outra coisa. Teve pensamentos, Jobs pensou nisso na época iTunes, iPod ali 2004, e teria cashback de música, você usava e aí ganhava pontos, ou melhor, iPontos, e trocava por músicas, fazia vezes de cashback, ainda em pagamentos. A Apple vai exportar NFC padrão sem aplicativos. Hoje o que você tem é uma maquininha que faz a cobrança para você, e o que vai ter agora é uma tag NFC. Você vai ter um patinete, você quer usar o patinete, você tem que pagar por ele. Pistola a tag NFC, pagou, pode usar. O que mais? Saiu de linha aquele monitor Ultra Fine da LG de 4 e 5K, mas
mas tá vindo um novo de 23.7 polegadas. Rolou também um papinho de que em 2013 a Apple tentou comprar a Tesla. Tinha também uma parceria do Google, do Larry Page, na verdade, no início da Tesla, para comprar. Tesla que fez seu primeiro manual de automanutenção para você mesmo fazer a manutenção do seu Tesla. Isso pro Model 3. Era uma dívida. A Tesla prometia isso há muito tempo. Você vai de Kill falando, tem uma galera aqui para dar o gás no Apple News Plus. São centenas de pessoas, Apple, Amazon, Google, todo mundo tomando um processo por causa de distribuição pirata de música. Na verdade, a música está sendo distribuída, teoricamente, você teria autorização do responsável, só que você não tem autorização do responsável. Quem publicou dizendo que tinha o direito, na verdade, não tinha falado com o responsável. Um problema tá um pouquinho antes e as distribuidoras foram abalroadas no processo. Na página de podcasts web, aparece ali ouvir no Apple Podcasts, que não existe ainda, o Apple Podcasts, pelo menos no Mac. Antes aparecia iTunes, reforçando uma novidade que a gente deve ter no próximo macOS. Toshiba, que na verdade pediu um empréstimo ano passado para algumas empresas. As empresas compraram as ações, a Apple tá nessa, compraram ações da Toshiba. Isso para que não fosse tudo para a Western Digital, tendo uma concentração de mercado. Agora a coisa tá melhorzinha, vai comprar de volta essas ações, vai pagar o tal do empréstimo. Sem grandes surpresas, os Estados Unidos decidiu a favor da Amazon, no domínio .amazon. A ICANN falou, Amazon e região amazônica, resolvam aí, cheguem num consenso. Não houve o consenso, Amazon levou a melhor. Amazon levou a melhor do que 8 países. Eram 8 países brigando, região amazônica, contra a Amazon. Tem até uma coisa aí de direito internacional. O ICANN passou por cima, talvez até, de soberanias nacionais. Temos um ano de GDPR e nada de uma GDPR americana. Microsoft até cobrou. Por outro lado, seu Jack Ma, Europa, dá uma maneirada aí, você tá regulando demais as coisas. Só você tá preocupada. A África não tá preocupada, a Ásia não tá preocupada. Por que você tá preocupada regulando tudo? Tá fazendo o papel dele, né? De vazamento de dados. Tinha um banco de dados com 50 milhões de registros de contas do Instagram aberta pública, mostrando o valor da conta. Influenciadores. Esse aqui é o perfil, tem tantos seguidores. Quanto vale essa conta? Né? Qual é o engajamento? Qual é o alcance? O pequeno detalhe é que tinha também algumas informações privadas. E-mail, número de telefone. Hackearam o hacker um fórum. Que basicamente o que tinha lá eram senhas. Era um fórum para vender senhas. Contas roubadas, credenciais. E o próprio fórum foi hackeado. Originalmente você pode pensar que eu posso vender aqui a minha credencial. Tenho aqui uma conta no Minecraft e vou vender essa conta. Só que na prática, né, não era exatamente isso que acontecia. De Facebook descobriram uma API que aceitava força bruta. Então você podia ficar fazendo força bruta e descobrir um e-mail válido. Facebook, ora veja só, compartilhando dados com as operadoras lá nos Estados Unidos, dados de grupo, geolocalização, né? Não precisa nem falar. Já a gente vai descobrir Facebook também compartilhando, imagina, dados de reconhecimento facial. Imagina. Aliás, a polícia nova-iorquina estava fazendo o quê? Pegando pedaços de rosto de outras pessoas para fazer o reconhecimento facial. Digamos que tem a foto de uma pessoa, mas ela tá com a boca aberta. E aí o reconhecimento facial funciona melhor se tiver com a boca normal. Pega uma boca normal qualquer e cola ali em cima e problema resolvido. Aquilo de apertar os dados, né, até os dados darem a resposta. Na verdade, nem a resposta que você precisa, né, mas dá uma resposta. Olha o risco que é essa questão do reconhecimento facial. Facebook que no IGTV copiou o look. Você acha que o Zuck copia só o Snapchat? Não, copiou o look, o jeito da timeline da rolagem do TikTok. Falando de Android, rede social, você pode compartilhar o que você... Mesma coisa do Spotify, aquilo que você tá ouvindo. Você pode usar agora o Netflix para compartilhar, mas só no Android. Tem umas coisas de Android para falar, mas deixo para amanhã. Aproveitar que hoje, no final da tarde, terça-feira, a Xiaomi vai fazer a sua apresentação aqui no Brasil. Amanhã eu falo de Android. Tem Google Glass 2. Amanhã eu falo de Android. Só registrar aqui mais algumas coisinhas. O Gmail andou mandando e-mail falando, sua conta foi acessada aqui, mas foi um e-mail errado. Pode descartar. Google também mostrou um estudo mostrando que o simples fato de você colocar um número de recuperação, um número de telefone na sua conta Google já aumenta enormemente a sua segurança. Vou colocar o link desse estudo lá no Dojo. Teve também uma treta com os roteadores Linksys, pesquisadores de segurança falando que tem falha, Linksys falando que não tem, que isso já foi corrigido, e as pesquisadores de segurança falando, foi corrigido, mas não foi corrigido por completo, e aí estaria vazando informação, vazando geolocalização. É um número relativamente pequeno, 25 mil roteadores, mas eu pensei isso por um motivo específico. Esses roteadores são Linksys. Linksys foi comprada pela Belkin em 2013 e em 2018 a Belkin foi comprada pela Foxconn. Então hoje Linksys é Foxconn, faz Apple. Curiosamente, os roteadores vendidos nas Apple Stores, Linksys Velop, roteadores Mesh. E
Grumpcat, Nick Lauda, Requiescant, Empate.